Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Iniciarmos mais um culto Palavra e Vida. O Salmo 150, versículo 6, ele diz: tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Você tem vida? Então louve ao Senhor, adore ao Senhor nessa noite. Feche o seu olho, em primeiro lugar, e agradeça esse Deus Todo-Poderoso, porque é um privilégio estar na casa dEle. Senhor, nós te agradecemos por cada vida que está aqui, Senhor. É bom pertencer a um Deus de amor, é bom estar na tua casa para te louvar e te adorar, Senhor. E nós queremos, ó Pai, exaltar ao teu santo nome, exaltar ao nome de Jesus, que é o teu Filho, Senhor. E nós vamos cantar músicas e louvores ao teu santo nome, Senhor. Receba o louvor e a adoração da tua igreja, Senhor. Se entrou, ó Pai, alguma alma triste, angustiada, que o Senhor possa estar renovando, restaurando, Senhor. Que o Senhor possa quebrar cadeias e correntes nessa noite, no nome de Jesus, ó Pai. Não deixe que ninguém saia indiferente à tua palavra, à tua voz, à tua presença, Senhor. Que todos possam sair cheios do teu Espírito, todos possam sair transbordantes da tua presença, Senhor. Que nós possamos te louvar não só nas quartas ou nos domingos ou nas quintas-feiras, ó Pai, mas que a nossa vida possa ser, ó Pai, uma constante presença e louvor e adoração a Ti, Senhor. Nós queremos te louvar. Receba cada um de nós na tua presença, que nós possamos te louvar, ó Pai, no teu altar de adoração. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te adoramos e te aplaudimos no nome de Jesus. Aleluia. Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela tua obra redentora na cruz, Senhor. Essa é a maior vitória que nós conseguimos conquistar, ó. Foi a tua morte e ressurreição, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o inferno por nós, ó Pai. Aleluia. Cante. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. E tudo isso foi na cruz. Aleluia. Naquela cruz entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Adore ao Senhor, igreja. O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a aleluia, nós cremos, Senhor. Ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. Aleluia. Levou sobre si
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho. Seja exaltado, Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. aleluia, 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 igreja. Na cruz Ele libertou a gente, igreja. Creia, adore, cante, exalte ao Deus Todo-Poderoso. Vem comigo, igreja. No altar de adoração, adore ao Senhor. Aleluia. Jesus, Filho de Deus, deixou a Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Aleluia. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Aplauda ao Senhor, igreja. Ele venceu a morte e o inferno para que nós pudéssemos louvar e adorar ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém. Graça e paz, amados. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Eu gostaria de convidar os amados a abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, versos 15 e 16. Romanos, capítulo 8, versos 15 e 16. Os irmãos acompanham atentamente a leitura. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Amados, eu gostaria de trazer uma meditação sobre essa intimidade que nos foi inaugurada através de Jesus Cristo, que é a adoção. Nós podemos ser chamados de filho. E mais, Jesus Cristo nos deu um relacionamento íntimo com Deus, o qual nós temos acesso a Ele, podendo chamá-lo de Abba. Abba é uma palavra em aramaico que traz uma singeleza de intimidade, quer dizer papai.
Olha o relacionamento delicioso que nós temos com o nosso Deus. Nós temos esse relacionamento íntimo. E nós podemos chegar a Ele e chamá-lo de papai. Qual é o nível de intimidade sua para com o seu pai? A palavra do Senhor fala que nós somos adotados como filhos. E nós temos esse acesso de amor, de intimidade. Sabe, amados, essa intimidade é tão presente na vida dos cristãos que às vezes nós complicamos tudo. Nós chegamos a Deus com palavras bonitas, palavras assim até difíceis, né? Que se um novo convertido estiver do nosso lado, não consegue nem entender o que a gente está falando. Outro dia eu estava orando do lado de um irmão que ele estava falando que estava diante de Deus com os joelhos genuflexos, sei lá, alguma coisa assim. E eu fui lá no dicionário procurar o que era isso. Ele só queria dizer que ele estava orando ajoelhado. Olha! Amados, mas é simples o nosso relacionamento com Deus de pai e filho. Sabe, quando eu quero alguma coisa do meu pai, que eu peço alguma coisa para o meu pai, eu não chego. Ó, paizinho querido, Luiz Fernando Flores, você que me concebeu no dia 28 de junho, e eu nasci no dia 28 de junho de 1972, ó pai moreno, tá ficando calvo, ó pai, você é lindo, pai. Não, eu chego para o meu pai e falo, pai, daria por favor para fazer isso para mim? É esse o relacionamento que Deus quer conosco, simples, descomplicado. Nós precisamos desfrutar desse relacionamento descomplicado com o nosso Deus. Relacionamento de pai e filho. Amém, amados? Pai querido, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai. Nós queremos receber a Tua palavra como cheiro suave, ó Pai. Nós queremos, ó Pai querido, ter uma mudança de vida, Senhor Deus. Nós queremos estar mais perto de Ti, Senhor Deus. Ó Pai querido, aproxima, Senhor Deus, o nosso coração, do Teu coração, Senhor Deus. Aproxima-nos, Senhor Deus, a nossa vida, ó Pai querido, através de intimidade contigo, Senhor. Se revela a nós, ó Pai. Dá-nos direcionamento, Senhor Deus. Faça-nos sentir o Teu amor infinito e eterno por nós, Senhor Deus. Nós queremos, ó Pai, nós queremos agir como filhos diante de Ti, Senhor. Ser amados e ser corrigidos, ó Pai. Ó, nós Te adoramos, Senhor. Glorificado seja o Teu nome para todos sempre e eternamente. Amém. Graça e paz, amada igreja. Vamos para a nossa agenda. Amanhã, Projeto Parque São Paulo, culto no lar, na casa do irmão Elcio e da Ruth. Essa casa fica na Avenida José Jorge, número 48. Fica próximo ao portão de saída da creche. Amém? Toda a igreja está convidada a participar. Ministério da Melhor Idade, no dia 17, sexta-feira, às 18h30, acontecerá uma reunião, renovando as forças, na casa do irmão Benedito e da irmã Maria Helena. Os irmãos pedem a Roseli e a Carlinha, para os irmãos levarem a cada dois um prato de salgado, um refrigerante, para após a reunião fazer uma confraternização com os irmãos, e eles estarão saindo aqui da igreja às 17h45, para quem não sabe o lugar. Amém? Expressão Kids está retomando as atividades na sexta-feira às 18h30. Você que tem a sua princesinha, sua bonequinha, até 12 anos de idade, pode trazer para participar
do Ministério de Expressão. Amém? Expressão e Adoração, agora adulto. Na sexta-feira, os ensaios começam às 19h30. Projeto Primeiros Acordes para crianças acontece aos sábados, das 14 às 15h30. Irmãos, foi aumentado meia hora no horário para que as crianças tenham um bom aproveitamento. Amém? Ainda há vagas no infantil. E o adulto acontece às segundas-feiras, das 19 às 20, aqui na igreja. Os irmãos estão convidados porque ainda há vagas. Reunião de jovens e adolescentes acontece no dia 18, às 20 horas, no sábado. Intercessão, no domingo, às 9 horas da manhã. Toda igreja está convidada a orar. Domingo ainda às 9h30, Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não se matriculou, faça já a sua matrícula. Escola Dominical tem sido uma bênção na vida daqueles que frequentam. Venha fazer parte da Escola Dominical. Intercessão no domingo, às 18h30. Logo após o culto, celebrações de vida, às 19 horas. Venham e tragam um visitante. Inscrições abertas para quem quer fazer parte do coral. Essas inscrições estão abertas até o dia 19. E quem tiver interesse, favor procurar o irmão Erickson. O Ministério de Cozinha, nesse domingo, após o culto, vai estar vendendo caftas. O Rodrigo e a Aline pedem para os irmãos já reservarem a sua cafta, porque costuma acabar antes do final do culto. Amém? Toda a igreja está convidada a participar aqui da nossa cantina. E no dia 25, no sábado, acontecerá a reunião de mulheres. O pastor Edson convida as irmãs, as mulheres a participar, a virem celebrar mais um ano de vida da irmã Viviane. Amém? As mulheres estão convidadas no dia 25, no sábado. Retiro de jovens e adolescentes, o tema é Meu Coração é o Teu Altar, vai iniciar no dia 25. Quem ainda não deu o seu nome, ainda dá tempo, né, pastor? Bem? Acampadentro infantil, dia 27, segunda-feira, vai acontecer aqui na igreja às 21 horas. Para você, criançada, até 12 anos de idade, pode participar. É importante que os pais já deixem o nome com a tia Lorane e com a tia Paula. Amém? Deus abençoe a igreja. Paz do Senhor, irmãos. Esse é aquele momento onde nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Peço para os irmãos estar abrindo suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 11. Nós vamos fazer a meditação em 2 versículos, capítulo 11 de Provérbios, versículo 24 e 25. Repetindo, Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Amém, irmãos? Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Irmãos, apenas esses 2 versículos. Aqui nós percebemos que 2 versículos é Provérbios de Salomão. Salomão foi uma pessoa considerado o mais sábio
entre os homens, porque na verdade ele teve oportunidade de pedir o que ele queria, e ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria, e essa sabedoria ele teve, e ele foi a pessoa que mais escreveu provérbios. O número de provérbios foi Salomão, e nós cremos que a pessoa, conforme diz aqui, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Pessoas que não têm medo de doar, pessoas que não é preso a dinheiro, é pessoas que não retêm aquilo que não é dele, que é de Deus. E nós sabemos que quando se trata de dízimos e ofertas, há algumas pessoas que têm preocupação que vai faltar. Eu quero abrir um parênteses, contar uma experiência. Quando eu era muito jovem, um pastor falou para mim: entrega seu dízimo e fica reparando se vai faltar. Se faltar, você pode pedir para mim que eu devolvo, sem ninguém saber. E eu entreguei, e dali para frente nunca me faltou nada, ele não precisou me devolver. Eu era muito jovem na época, eu tinha 16 para 17 anos, e o Senhor tem suprido. Você não precisa se preocupar, a sua parte, fazendo a sua parte, Deus cumprirá com a parte que Ele promete, porque Deus não é mentiroso. Amém, irmãos? 10% da nossa renda é o nosso dízimo. E aqui no segundo versículo que lemos, fala que quem dá alívio aos outros receberá alívio. Nós devemos sempre pensar no nosso próximo, em ofertar e doar, ajudar os outros. Nós também seremos ajudados, com certeza, porque a palavra de Deus é verdadeira. Amém, irmãos? Vamos estar orando. Grandioso Deus, Paizinho querido, estou grato, Deus, por estar na Tua presença mais uma vez, falando a respeito da Tua palavra. Pai querido, a Tua palavra tem sido, Deus, sempre clara nos nossos corações, nas nossas mentes, e quero, Deus, confessar que cada dia nós aprendemos mais e mais a Tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, para Te obedecer, para Te honrar, para fazer a Tua vontade, Senhor. Que a Tua igreja, ó Deus, possa obedecer, Te honrar e fazer a Tua vontade a cada dia, a cada momento, sabendo, Deus, que se nós dermos alívio aos outros, nós recebemos alívio, conforme está escrito nesse provérbio de Salomão. Paizinho querido, a Tua palavra é a verdade, nós temos certeza disso, e nós profetizamos bênção na vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, amém. Os irmãos podem contribuir. Igreja, amém. Vamos nos colocar em pé, dá um abraço aí em quem estiver ao seu lado, se você sentir vontade. Que bom, meio da semana muitas vezes corrida, cheia de compromissos, mas nós vencemos mais um dia, estamos na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
início do Salmo 18, Davi diz ao Senhor: eu te amo, ó Senhor, minha salvação, minha rocha, minha fortaleza. Em sua vida, no decorrer dos seus anos, Davi viu a presença do Senhor, cuidando, guardando, livrando. E ele era grato diante do Senhor e dizia: eu te amo, Senhor, eu te amo. Que nessa noite nosso coração possa estar voltado para o Senhor, com esse mesmo sentimento: eu te amo, Senhor. Sou pequeno, sou falho, mas eu te amo, eu te quero, eu te desejo. O Senhor vale mais do que qualquer bem. É precioso, é importante em nossas vidas. Nós adoramos. Vamos dizer isso a Ele? Seríamos os mais miseráveis. O que importa em nossas vidas é ter o Senhor conosco a cada dia. Como foi dito aqui na devocional, o Senhor que nos acalma, o Senhor que muitas vezes nos corrige, e que bom que Ele nos corrige. O Senhor que nos orienta, que nos mostra o caminho a ser seguido, que passo devemos dar. Isso é a presença do Senhor em nossas vidas. E eu convido a você, assim como a mim, a nós, a clamar por essa presença nessa noite. Que sejamos impactados pelo Senhor. Possamos nessa noite sentir a sua presença em nosso meio. E deixar que Ele faça em nossas vidas, em nosso coração,
aquilo que for do coração dele, porque aquilo que o Senhor tem para nós é o melhor. Amém? Nós te adoramos, Senhor. Nós te desejamos, Pai. Vem sobre nós, ó Deus. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Santo Senhor, nós queremos mais de ti.
santo, santo. Adore ao Senhor nesta hora. Em meio aos louvores, Deus habita. O Senhor deseja adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Corações quebrantados, rasgados diante dEle, vidas derramadas, prostradas. Vamos dizer que Ele é santo. Te adoramos, Pai. Não podemos viver sem Ti, Senhor. Tu és a nossa herança. Tu és mais precioso que qualquer tesouro, Senhor. Tu és mais precioso que tudo que possamos ter, ó Pai. A nossa vida não tem sentido se o Senhor não estiver presente. Desejamos a Tua presença como ar que respiramos, Paizinho. Nosso Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos amar, ó Deus. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada, Senhor, por estar presente em nossas vidas a cada dia. Nós não temos palavras para te agradecer e por isso nós te adoramos, Pai. Só podemos dizer que Tu és santo, que Tu és digno, que Tu és tremendo, que o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a adoração. Recebe o louvor do Teu povo, Senhor, e o louvor da Tua igreja que Te adora, Senhor, e reconhece que só Tu és Deus, ó Pai, que só Tu és Senhor, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir ao único Deus, santo, digno e merecedor de todo louvor. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós pisamos no lugar santo, então nós nos deparamos com a presença do Senhor. Na presença do Senhor há abundância de alegria. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Oséias capítulo 6, verso 3. Quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Nossa mensagem hoje ainda está dentro do mesmo propósito, do mesmo tema. E hoje nós vamos abordar um terceiro tópico da nossa mensagem. Aleluias. Nós estamos em busca do avivamento espiritual. Avivamento este que é capaz de nos consolidar. Orando a Deus em busca do verdadeiro avivamento espiritual. Hoje nós vamos ler 3 textos diferentes do que nós já lemos, porque hoje nós vamos abordar o terceiro tópico. Então o primeiro texto é Oséias, profeta Oséias, capítulo 6, verso 3. Vamos ler somente o verso 3 e depois na sequência já vamos ler os demais textos. Aleluias. Pode deixar apagado, Mário, por gentileza. Senão eu vou... Obrigado. Isso, tá bom, tá ótimo. Oséias capítulo 6, verso 3. Todos encontraram, amém? Diz assim o texto: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Amém? Também 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3.
versículo 1 ao 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aleluia. Todos encontraram, amém? Eu vou ler e peço que você acompanhe na sua Bíblia. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Eu vou ler novamente o verso 3. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Olha o texto que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Agora Lucas capítulo 15. O capítulo 15, a partir do verso 11, é uma narração expositiva de um acontecimento que, na verdade, esse acontecimento ele deve ser entendido dentro da ideia de uma parábola. Jesus ele quer explicar uma verdade e ele se utiliza de uma parábola. E dentro da parábola nós vamos encontrar algumas verdades. Eu quero ler com você do versículo de número 11 ao verso 13. Olha o que diz. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Agora do verso 28 até o 30. Vamos dar um pulo aí no texto, né? Mesmo capítulo 15, agora o verso 28 ao 30. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens como as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Olha só que texto, né? A parábola que Jesus conta. Eu quero neste momento convidar você para orar, pedir para que o Senhor fale conosco nesta noite através da sua palavra. Ao final da ministração nós vamos fazer a intercessão pelos pedidos de oração, mas a nossa oração agora é para que Deus fale ao nosso coração. Queria lembrá-lo aqui que nosso tema é orando a Deus em busca do verdadeiro avivamento espiritual. Então nós vamos orar agora para que esta palavra fale conosco. Esta palavra de Deus é uma palavra poderosa para nos abençoar. E eu queria convidar você a se lembrar das demais quartas-feiras ou as quartas-feiras anteriores, o que Deus já falou ao teu coração. Irmãos, nós estamos sendo tratados por Deus, e Deus ele quer o melhor para cada um dos seus filhos. Então vamos orar. Pede para Deus falar com você nesta noite. Querido Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Estamos aqui pregando, Senhor, já esta é a terceira quarta-feira, com este tema, aonde vamos orar ao Senhor, o nosso Deus, em busca de um verdadeiro avivamento espiritual. Senhor, nós não queremos aqui o animamento ou também o movimento,
mas o que nós queremos, ó Pai, de fato é o avivamento espiritual, porque o avivamento espiritual é capaz de nos manter firmes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Nos ajuda, Senhor, a vencer as dificuldades, as barreiras, os obstáculos, ó Pai. É o que nós te pedimos nesta noite. Fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Pode se assentar, irmãos. Eu quero fazer aqui alguns lembretes das mensagens anteriores. Então, na sequência, nós vamos aqui ver a introdução desta mensagem. E eu quero novamente trazer aquela mesma pergunta que eu tenho feito algumas vezes, né? Por que precisamos pregar sobre reavivamento espiritual? Novamente tem aquela questão do estado de frieza. O estado de frieza é uma consequência, é um efeito. Ele, na verdade, ele tem outras causas que vem causando a frieza espiritual. Talvez seja as más companhias, talvez seja as más conversações, talvez seja a incredulidade, talvez seja a falta de oração, talvez seja a falta de comunhão, de congregar, talvez seja a falta de nós nos dedicarmos um pouco mais ao momento do louvor. A propósito, irmãos, enquanto o louvor está ministrando aqui, seja na abertura do culto, seja no momento do louvor, eu preciso esboçar adoração e louvor, né? Eu não posso ficar estático, né? Das duas uma, ou eu estou reprovando aquilo que está sendo ministrado aqui, ou então eu estou num estado de inércia espiritual, porque o louvor, ele fala fruto dos nossos lábios, então nós temos que ministrar, nós temos que dar esse fruto dos nossos lábios, temos que ter prazer em louvar ao Senhor, e muitas das vezes, irmãos, nós não temos prazer de louvar. Me lembro quando eu era pequeno, que se cantava só corinhos, né? E muitas das vezes quantas vezes errávamos o corinho, o outro lá do banco já continuava o corinho, aí ele esquecia, o outro continuava e não parava. Hoje a gente tem slide, né? Tudo bonitinho, tem uns hinos aqui que inclusive tem até umas águas mexendo, umas árvores, né, balançando, é tudo pronto, tudo fácil, tudo, né? Nós temos lá uma equipe de multimídia, né, que eles ficam lá apertando o botão, né? Você termina uma estrofe, ele já tem que apertar o botão para outra estrofe já está lá, para não ter aquele problema de você esperar o slide para depois você cantar, né? O tempo da música não permite isso, né? Quem está cantando aqui já precisa estar decorado a música e nós estamos aqui acompanhando. Enfim, está tudo muito bom. A gente anda pelas igrejas e nós não temos esse aparato aqui, né? Esse aquário para bateria, né? Tem um pouco mais de controle no som. Então está tudo fácil para nós louvarmos ao Senhor. Você vai em alguns lugares, é muito complicado, e mesmo assim você sempre encontra alguém disposto a louvar ao Senhor. Então a frieza espiritual muitas das vezes vem porque a gente não quer louvar o Senhor, não quer expressar adoração, não queremos glorificar a Deus. Então precisamos ficar atento também a isso. O avivamento espiritual é a única condição capaz de superar tal frieza. Então nós temos que buscar, né, o avivamento espiritual para lutar contra a frieza, né? A frieza é um perigo muito grande. Mas ainda na introdução dessa mensagem, já falamos aqui que por que estamos pregando? Para trazer novamente ao entendimento da igreja, pela ministração, o que representa o verdadeiro avivamento espiritual. Tem uma frase, um jargão que eu aprendi há muitos anos, que todo movimento nunca vai ser um avivamento, e com o passar dos anos ele vai se tornar um monumento. Então é mais ou menos assim, ó. Toda vez que você falasse, olha, antigamente tinha alguma coisa e tal, e essa situação ela não caminhou para frente, então isso foi um movimento, virou um monumento. Monumento que você chega lá e fala assim, olha, aquilo ali, eu lembro quando antigamente funcionava e tal. É um monumento.
mas nós queremos um avivamento. O avivamento é uma coisa que ele perdura ao longo dos anos. É por isso que Abacuque fala: Senhor, aviva a tua obra no meio dos tempos. Isso quer dizer que avivamento é uma coisa contínua, não é uma coisa que para, é uma coisa que esfria. Não, o avivamento de Deus é uma ação de Deus contínua sobre nós. E também precisamos relacionar a necessidade de maturidade com a busca pelo avivamento espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o sentimento ou a condição contrária à maturidade, que é a imaturidade. Quando a imaturidade domina, então nós não temos maturidade para buscar o avivamento espiritual. Esse é um problema. E a oração é o meio legítimo de conversarmos com Deus. E quando falamos com Deus, nós expressamos as nossas necessidades a Deus. Quando nós buscamos o consentimento de Deus, nós estamos então preparando a nossa vida para sermos avivados. Ainda continuando sobre o que nós já falamos aqui, os tópicos que já foram abordados. Já falamos sobre os conceitos e definições, o que é maturidade, o que é avivamento espiritual, né? Já ministramos o tópico 2, quarta-feira passada, sobre a ideia de alinhar a oração ao avivamento espiritual. E hoje, nesse terceiro tópico, eu quero chamar a tua atenção para o que está escrito aí, olha: apresentando a imaturidade como grande impedimento ao surgimento do avivamento espiritual. A imaturidade, ela é uma barreira, ela trava, ela impede, ela não permite que nós alcancemos esse estado de avivados, e isso é um problema para nós. Então hoje eu quero compartilhar com você, na sequência, esse terceiro tópico, apresentando a imaturidade como grande impedimento ao surgimento do avivamento espiritual. E eu quero convidar você agora, porque tudo que nós vamos falar aqui é o contexto da mensagem de hoje. Você já relembrou aquilo que nós já pregamos aqui há 2 quartas-feiras, e hoje, na continuidade, nós vamos pensar um pouquinho nesta ideia. Lemos aqui 3 textos. Um profeta, a descrição de um dos evangelhos e também uma carta do apóstolo Paulo. Então nós temos 3 referências dentro da mesma Bíblia. A primeira delas é de um profeta menor, chamado Oséias. O profeta Oséias, ele profetiza diante de uma situação desafiadora. Por quê? Porque Oséias, ele enfrenta um problema pessoal. O profeta Oséias, ele enfrenta uma dificuldade muito grande com a sua própria esposa. O profeta Oséias, ele tem um desafio muito grande, porque Deus quer pregar uma verdade para Israel através do profeta Oséias, e o profeta, ele olha para dentro da sua própria casa, vê uma situação constrangedora, e dentro dessa visão constrangedora, Deus usa ele para profetizar sobre a vida de Israel. E o interessante é que nas profecias ministradas pelo profeta Oséias, a ideia de Deus é mostrar a sua fidelidade, mesmo quando nós somos infiéis, mesmo quando nós não temos condições de ser fiel com Deus, Deus ainda é fiel para com o seu povo. Amém, Jesus? Esse é o primeiro motivo para nós nos alegrarmos nesta noite. Eu e você precisamos enxergar a fidelidade de Deus para conosco. De alguma forma, você precisa enxergar isso. Você precisa ver a fidelidade de Deus na tua vida. Deus, ele tem uma maneira certa de se manifestar ao seu povo, para que isto fique claro. Então nesta noite você já tem a primeira condição para que você possa trazer como uma aplicação para a tua vida. Primeira condição: será que eu estou enxergando a fidelidade de Deus na minha vida? Eu estou enxergando? Se eu não estiver enxergando, o que está acontecendo para que eu não veja? Porque Oséias passa pela pior das situações e ainda consegue ver a fidelidade de Deus. Não só ver, mas consegue pregar, mesmo em meio
as circunstâncias desafiadoras, ele consegue enxergar a fidelidade. A carta de Paulo aos Coríntios é uma carta apostólica, é uma carta de preocupação. Irmãos, muitas das vezes nós não gostamos, nós não aceitamos quando vem uma palavra num tom que parece que está me exortando, parece que está querendo me corrigir, e muitas das vezes nós começamos a escolher o tipo de mensagem. Por exemplo, eu quero uma mensagem de bênção, eu quero uma mensagem que me levante do monturo, porque eu estou diante de uma dificuldade horripilenta, né? Uma dificuldade preocupante, uma dificuldade devastadora. Eu quero uma palavra que me levante. E de repente você vem com esta palavra do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo olha para os coríntios e expressa aquela frase dizendo assim: olha, vocês ainda são carnais. Mas o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: não houve uma maturação na igreja, a igreja parou no tempo. Igreja, peraí, uma coisa é quando você se converte, uma coisa é quando você escuta a palavra que leva você ao primeiro amor, aquela ideia de aproximação de Cristo, da conversão. Mas o apóstolo Paulo aqui está indo mais além, ele está dizendo: olha, agora é hora de nos preocuparmos com a vida cristã, agora é hora de nos preocuparmos com uma maturidade. Precisa haver um desenvolvimento, precisa crescer, precisa caminhar de uma forma diferente. É como uma criança, irmãos, que ela nasce, ela é totalmente frágil, é carregada no colo, mas a própria criança, quando ela é saudável ou está no estado de saúde perfeita, ela não vê a hora de sair do colo da mãe. Ela quer percorrer os locais, ela quer conhecer o desconhecido. E ela começa gatinhando, daqui a pouco ela começa a dar os primeiros passos, daqui a pouco ela está correndo, daqui a pouco você tem que começar a ensinar ela o comportamento, a conduta, como ela andar para não se machucar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Precisa haver um crescimento e vocês não podem se machucar, vocês não podem sofrer os atentados religiosos que estão tentando tirar vocês de um estado de avivamento, de conservação na presença de Deus. Então nesta noite, esta palavra ela vem também nos chamar a atenção para um cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Terceiro texto é um dos evangelhos. Lucas escreve ou descreve o que Jesus ensinava. E dentre tantos ensinamentos de Jesus, ele ensina sobre um acontecimento que estava tirando o foco do povo de Israel. E ele usa uma parábola, a parábola do filho pródigo. E ele quer ensinar que o filho mais novo somos nós. E nós temos direito de nos arrepender. Nós temos direito de ser reconciliados com o Pai. Mas Israel, na sua condição de absolutismo, de acepção, não aceita que outros adentrem a promessa que Deus fez de resgate da humanidade. Não. Então aqui nós vamos encontrar uma atitude de maturidade, ou melhor, duas. A primeira delas é quando o filho mais novo, ele sai com todos os bens do pai para pesquisar o mundo, para aventurar no mundo, e sofre. Esse é o homem pecador que se afasta de Deus, pega tudo que tem e vai gastar de forma errada e irresponsável. Primeira atitude de maturidade. A segunda é a do filho mais velho, que quando esse filho mais novo, seu irmão, volta desesperado, pedindo misericórdia, aí ele não quer aceitar o arrependimento, ele não quer aceitar que esse rapaz mais novo, ele
se arrependeu. E dentro desta ministração nós vamos entender que tudo isso é um impedimento para o avivamento espiritual. Eu quero aqui lembrar você de um conceito literal sobre maturidade, e depois eu quero falar sobre o conceito influenciado pelos princípios bíblicos. Literalmente, o que é maturo? Isto é, que amadureceu. No sentido figurado, algo que pelo andar dos anos tornou-se sisudo, prudente, sério, até chegar ao estado de perfeição. Este conceito de maturidade influenciado pelos princípios bíblicos, olha o que diz: é o estado das pessoas ou das coisas que atingiram o completo desenvolvimento espiritual, e ou quem e o que está vivenciando as etapas no tempo pré-estabelecido quanto ao desenvolvimento espiritual. Em outras palavras, seria mais ou menos assim: maturidade do ponto de vista bíblico é quem já alcançou um desenvolvimento espiritual sadio, suficiente para reproduzir, ou se não aqueles que estão etapa por etapa crescendo na presença de Deus, desenvolvendo dia a dia, melhorando, dia após dia, vai se tornando melhor, vai ficando mais próximo de Deus. Irmãos, talvez hoje você não está na condição de pregar para uma pessoa, talvez você ainda não está na condição de discipular uma pessoa, mas você está aqui na presença do Senhor, você está aprendendo a palavra, você está corrigindo situações de brechas na tua vida, você está aprendendo a orar, você está aprendendo a louvar, você está aprendendo a adorar, você está investindo a sua vida com Deus, e você está crescendo etapa por etapa, e vai chegar um dia que você vai chegar num estado de desenvolvimento espiritual, que você não quer mais só receber, você não quer mais só ser abençoado, mas você já começa a ser abençoador, você já começa a se preocupar com outras pessoas, você já começa a olhar do teu lado e você começa a dizer: será que as pessoas estão bem? Será que elas não precisam de ajuda? Será que elas não precisam da minha intercessão? Será que elas não precisam do meu trabalho ministerial? Será que elas não precisam ser carregadas no colo? Será que essas pessoas não precisam de um tutor espiritual? Então maturidade é isso. Segunda aplicação que eu gostaria que você guardasse no teu coração. A primeira é: você está vendo a fidelidade de Deus na tua vida? Segunda, como está o teu desenvolvimento espiritual? Vamos fazer um diagnóstico aqui. Como está? Você parou no tempo? Ou você olha hoje aqui e diz assim: olha, como eu cresci espiritualmente, como eu estou melhor do que ontem? No devocional aqui estava falando sobre intimidade com o Pai. Essa questão de intimidade com o Pai é uma questão gradativa também. Existem vários níveis de intimidade. Nós estamos num nível, irmãos, em que nós não simplesmente chegamos para o Pai e falamos assim: ó, me dá que eu quero. Não. Nós estamos naquela fase assim, onde nós analisamos e dizemos assim: meu pai tem condições de me dar o que eu preciso? Ou talvez nós estamos na condição: o que eu posso fazer para ajudar o meu pai? Porque quando somos crianças, nós não olhamos ao nosso lado e enxergamos as dificuldades. Nós só olhamos para o pai e vemos assim: olha, o pai pode dar e pronto, é meu pai, ele vai me dar. Mas de repente, conforme nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, nós vamos desenvolvendo espiritualmente, nós já começamos a conversar com o nosso pai de uma outra forma, aonde nós temos esta intimidade, mas ao mesmo tempo também temos responsabilidade de saber falar com o Pai. E muitas das vezes a nossa oração já não é mais assim: ó, Pai, me dá tal coisa, Pai, faz tal coisa por mim, mas nós oramos assim: Pai, conte comigo para aquilo que o Senhor quer fazer nesta cidade, nesta família, nesta igreja. Jesus Cristo foi indagado por alguém porque ele curou no sábado.
Jesus disse assim: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Alguém questionou Jesus dizendo assim: come comida. Ele disse: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Então o desenvolvimento, o crescimento espiritual, ele faz com que nós alcancemos uma maturidade, irmãos. No outro slide, nós temos uma outra condição para a maturidade. Sabe qual é? É a condição que as pessoas alcançam para reconhecer seus próprios erros diante de quem for necessário e se humilharem pedindo perdão, declarando que precisam de ajuda. Isso também é maturidade. Maturidade também diz respeito a alcançar a condição de reconhecer quem de fato é e se as nossas atitudes são certas ou não. Isso é maturidade. Mas na sequência, o apóstolo Paulo, ele está aqui tratando a imaturidade. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 ao 3, nós temos aqui um exemplo de imaturidade considerando o conceito bíblico. O apóstolo Paulo declara à igreja de Corinto: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Olha só o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a imaturidade está levando eles a tomarem atitudes erradas. Atitudes essas que não estão condizentes com o verdadeiro avivamento espiritual. A igreja, ela abriu brecha para inveja e divisão. Começaram a agir de uma forma errada, e toda vez que nós agimos de forma errada, agimos longe dos princípios estabelecidos por Deus, a bênção não chega até nós, a bênção fica distante de nós, nós começamos a ficar perdidos em meio a um monte de embaraço. Então o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta aos Coríntios, porque ele quer tratar esta situação. Quais são as barreiras para a maturidade? Eu quero citar algumas aqui. Eu quero citar alguns problemas que muitas das vezes nos impedem de viver o verdadeiro avivamento, porque a imaturidade toma conta. Problemas de relacionamentos em todos os âmbitos. Enquanto isso não é resolvido, a imaturidade, ela está ali. O avivamento espiritual não vem e consequentemente a bênção não chega. E tudo que vem de Deus passa e não retém nada. Como, pois, amarás a Deus, se nós não amarmos o irmão que vemos? Como, pois, amaremos a Deus que não vemos? O primeiro grande mandamento é o qual? Amarás o teu Deus sobre? Mas o segundo é? Tem que resolver essas questões. Segundo motivo, ou segunda barreira para a maturidade, falta de conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico é a base para a maturidade, para o desenvolvimento espiritual. E o desenvolvimento espiritual me leva a ser avivado espiritualmente. Quando falta o conhecimento bíblico, nós estamos em sérios problemas. Terceiro item, pecados ocultos. Essa palavra pecado oculto, ela não é só os pecados extremos. Eu estava ministrando ontem aqui no curso de teologia da igreja, e eu estava lembrando eles que muitas das vezes a gente fala uma coisa diferente do que pensa, e portanto nossas ações se tornam estranhas àquilo que realmente desejaríamos fazer. E quantas das vezes pecamos em pensamentos, deixamos pensamentos equivocados dominar a nossa mente,
E quando esses pensamentos equivocados, eles dominam nossa mente, eles começam a gerar desejos errados, e esses desejos errados começam a levar-nos a ações e atitudes que não condiz com a vontade de Deus, e automaticamente nós nos escondemos ou escondemos isso, e isso começa a trazer sobre nós um problema muito sério. Nós não desenvolvemos espiritualmente, nós não crescemos, nós não superamos os obstáculos, tem coisa nos barrando, tem coisa nos impedindo, está oculto, precisa vir à tona. A melhor maneira de vir à tona é quando nós mesmos estamos dispostos a reconhecer isso e pedir ajuda e dizer: eu preciso me libertar disso para que eu possa alcançar a bênção. Eu ouvi esse começo de ano de um dos nossos líderes da nossa igreja a seguinte frase: quando confessamos para Deus, somos perdoados. Quando confessamos para os nossos irmãos, somos curados. Quando confessamos para Deus os nossos pecados, nós somos perdoados. Quando confessamos para os nossos irmãos, somos curados. Porque tem vezes que nós precisamos de ajuda. Há vezes, há momentos, há circunstâncias que nós precisamos de ajuda. Quando nós só queremos defender nossos próprios interesses, essa é outra barreira para a maturidade. Falta de disponibilização de tempo para Deus e para as atividades da igreja. Quando eu falo da igreja, não estou falando da denominação, não. Eu estou falando do corpo de Cristo. Quando há desligamento da igreja por conta de atos de pecado, quando há influências distorcidas dentro da igreja, da parte de pessoas com valores cristãos distorcidos pela imaturidade não tratada, quando há falta de prioridades na ação da vida ou nas ações da vida, tudo isso causa imaturidade ou são barreiras para a maturidade. E quando essas coisas estão dominando a nossa vida, nós estamos sofrendo, nós estamos perdendo o tempo de Deus para sermos abençoados. No terceiro texto que nós lemos, compreendendo o texto da palavra do Senhor, eu quero convidar você para refletir um pouco sobre as duas atitudes de maturidade que nós encontramos em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 31. O que é imaturidade? Primeira atitude de maturidade, verso 11 ao verso 13 de Lucas capítulo 15. Estamos falando especialmente do filho pródigo. O filho pródigo, ele tem um problema na sua conduta de vida. Ele olha para o pai dele e fala assim: quero a minha parte na herança. Até onde eu sei, filho só tem direito das coisas do pai depois que o pai falece. Enquanto o pai está vivo, tudo que o pai tem é do pai. Filho só tem aquilo que ele conquista com seus próprios esforços. É assim. O que o pai construiu é dele. Ele está vivo, é dele, ele tem que desfrutar. Depois que ele partir, aí se transformam os bens em herança. Aí sim vai se usufruir. É claro que dentro da lei tem outras questões aí, não vou entrar nesse mérito. Mas eu estou olhando um rapaz aqui que olha para o pai e diz assim: pai, quero a minha parte na herança. Essa primeira atitude de maturidade mostra para nós atitudes que promovem os distanciamentos, afastamentos e desvios de conduta. Primeiro, exigindo o direito daquilo que não lhe pertence.
Toda vez que nós chegamos perante o nosso Pai espiritual e começamos a exigir dele aquilo que nós não temos direito, nós estamos causando problema, nós estamos nos afastando, nós estamos nos distanciando, nós estamos exigindo coisa que não compete a nós. Segunda coisa, quando pedimos aquilo que não é nosso, passamos a acreditar que podemos sobreviver sozinhos e buscamos um tipo de independência precoce. Não é uma bênção que vai te manter de pé, mas é o quanto você está caminhando com Deus que vai te manter de pé. Não ter responsabilidade para administrar o que está em seu poder é a consequência dessa primeira imaturidade. E aí não vai saber valorizar tudo aquilo que acaba entrando ou caindo em suas mãos. Essa primeira atitude de maturidade mostra para nós o quanto é perigoso quando nós queremos aquilo que não é nosso por direito. O avivamento espiritual mostra para nós o que é nosso por direito. O avivamento espiritual nos conserva dentro do direcionamento de Deus. Segunda atitude de imaturidade, versículo 28 ao 30. Já não é mais o filho pródigo, porque na sequência da história o filho pródigo cai em si, perde tudo, volta e o pai perdoa ele. Mas agora a segunda atitude de maturidade é aquele que ficou dentro da casa, é aquele que ficou dentro da igreja, é aquele que está ali sentado, observando tudo, mas infelizmente também tem uma postura de imaturidade. Versículo 28 ao 30. São todas as atitudes legalistas, aquilo ou aquele que faz comparações, não exercita misericórdia, o que exige reconhecimento por tudo o que faz. Eu sou crente há 30 anos, eu sou crente há 20 anos, eu estou aqui na igreja há 50 anos, eu faço parte deste grupo há tantos anos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou aqui, e parece-me que Deus tem uma dívida enorme com esta pessoa. E se essa pessoa colocar Deus na justiça, olha, é perigoso repartir a terra em duas bandas, e uma banda vai ser dessa pessoa. Isso se ele não querer também o universo. Essa segunda atitude de maturidade é não aceitar os atos de arrependimento e desconsiderando uma nova comunhão. Irmãos, todo mundo tem direito de se arrepender dos seus pecados. Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós precisamos acreditar que Deus ainda está operando maravilha em nosso meio. Deus ainda está transformando vidas. Deus ainda está transformando o mais vil pecador naquele que é chamado de filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Cristo. A maturidade mostra para nós isso, o agir de Deus. A imaturidade mostra para nós que nós não sabemos lidar com atos de arrependimento. Exigir um tratamento diferenciado pela alegação de que nunca cometeu tal erro. Mas é mais do que nossa obrigação não cometer erro. Não tem um bônus a mais porque eu não cometi tal erro. É obrigação nossa não cometer erro. Não entender a restauração do que estava perdido como um ganho, mas sim como uma falta de responsabilidade em corrigir os erros, permitindo que outros façam o mesmo. É mais ou menos assim, o filho mais velho disse: pai, se o senhor abrir precedente para esse rapaz aqui, outros farão a mesma coisa. Ele gastou tudo e agora volta e quer o restante. Espera aí, não pode isso. O pai olha para o filho e diz: filho, tudo que tem aqui é seu, mas esse teu irmão estava perdido e foi achado. Ele não tinha nada, ele se perdeu, mas ele reconheceu os seus erros e voltou para a casa do pai. Vamos matar o cordeiro, vamos festejar. E é isso que Jesus Cristo estava ensinando para os judeus. Olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar todo o que se havia perdido. Aleluias. Eu quero concluir aqui para nós orarmos. Tanto a imaturidade como a maturidade espiritual devem ser vistas e consideradas sob duas perspectivas. Mas eu quero tratar só a imaturidade aqui.
na perspectiva da existência de um desejo que as pessoas têm de errar e sair da direção de Deus. A imaturidade espiritual é mais ou menos assim: tem pessoas que têm um desejo louco de errar e sair da direção de Deus. Mas olha a outra perspectiva da imaturidade, na perspectiva da falta de misericórdia e entendimento com que a igreja trata a necessidade de restauração das pessoas que erraram em suas atitudes. Isso significa o quê? Que nós temos que lutar contra essas duas perspectivas da imaturidade, porque enquanto não resolve isso, o avivamento não chega. E o avivamento, quando ele chega, nós vamos ver curas, restaurações, mudança de vida, libertação, conversão. Nós vamos ver coisas acontecendo que você vai dizer assim: meu Deus, mas isso daqui tem que ser Deus, porque do contrário, ninguém mais faria tal coisa. Não poderia acontecer tal coisa se não fosse o agir de Deus. Queremos o avivamento espiritual? Queremos ser cheios do Espírito Santo? Queremos ver os milagres de Deus em nossa vida? Queremos ver a nossa casa sendo abençoada? Irmãos, o Senhor está nos levando à prova, dizendo: quando você estiver sozinho lá na tua casa e vir um desejo de você criar uma murmuração, o que você fará? Você vai dizer assim: olha, vou falar mesmo? Ou você vai dizer assim: olha, eu vou orar e Deus vai tratar esta situação segundo a sua vontade, o seu querer? Quando você vê alguma coisa errada, o que você vai fazer? Você e eu, nós vamos empurrar isso tudo lá para fora? Ou nós vamos dizer assim, ó, vamos unir as forças e vamos orar, porque o nosso Deus vai corrigir isso, vai abençoar, vai restaurar, e nós vamos ver o milagre acontecer em nome de Jesus. Isso é avivamento. Vamos colocar de pé. A imaturidade espiritual deve ser vista e considerada sob duas perspectivas. Tem gente, não adianta, que está com um desejo louco de errar e sair da presença de Deus. Está na pessoa isso. Está na pessoa. Pais, hoje eu estava orando aqui na intercessão com os irmãos e falando. Antigamente era mais fácil levar jovens e adolescentes para o retiro espiritual. Hoje não está sendo mais fácil, não. Hoje tem novas opções. O inimigo já mudou a forma dele de trabalhar. Nós precisamos lutar contra essa perspectiva. Ele tem colocado muitas coisas à frente de jovens, adolescentes, das crianças, para eles crescerem com esse desejo de errar. A vida é minha, deixa eu errar. Você não errou? Agora é minha vez. Deixa eu errar e sair da direção. O filho pródigo falou isso. Eu quero conhecer a vida. E ele foi conhecer a vida. Só que só tem um filho pródigo que Jesus contou a parábola. Quantos que vão e não voltam mais? São muitos. E a segunda perspectiva é que nós temos que exercitar a misericórdia, porque nós estamos vivendo num tempo em que esse dom pessoal e a manifestação do Espírito precisa estar muito forte em nosso meio. Precisamos ter misericórdia uns dos outros. Nós estamos vivendo no tempo em que precisamos exercitar misericórdia. Eu quero convidar você para nós orarmos agora. O Ministério de Louvor já pode subir, e depois que eu orar, nós vamos cantar e já vamos encerrar o culto. Mas a nossa oração agora é pedindo ao Senhor que visite o coração. Se tiver alguém com desejo de errar, com desejo de sair da presença de Deus, que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo toque esse coração e que esse desejo vá embora. Vamos lutar contra esse desejo. Talvez se você hoje veio aqui já um pouco desanimado com alguma coisa, falou assim, não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do jeito que vier para mim fazer. Não faça isso. Dê mais uma oportunidade para Deus. A primeira aplicação da mensagem foi: descubra a fidelidade de Deus. Oséias deu 3 chances para a mulher dele. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos.
Fala para Deus, conta o seu problema para Deus. Conta as suas dificuldades. Apresente a Deus a tua história, a tua vida. Senhor, nós oramos, ó Pai. Nós oramos aqui, Senhor, porque queremos viver o avivamento espiritual. Mas dentro desta ideia do avivamento espiritual, existe a maturidade, ela é muito importante para nós. A maturidade, meu Deus, é um estado de desenvolvimento espiritual. Um desenvolvimento que representa crescimento dia após dia. Então, meu Deus, se o nosso crescimento parou no tempo, seja no momento de louvar, de adorar, de ler a palavra, de orar, de clamar ao Senhor, de cumprir os teus propósitos, os teus princípios. Meu Deus, nós queremos caminhar, Senhor, nós queremos ter maturidade, nós queremos desenvolver, e por conta disso nos deparamos com o contrário, que é a imaturidade. E a imaturidade talvez nos faz, meu Deus, ter o desejo de errar, o desejo de se afastar de Ti. Espírito Santo nos visita agora. Se há em nós esse desejo de errar, de se afastar do Senhor, cura-nos agora. Cura-nos com o Teu poder, com a Tua unção. Como foi lido aqui no texto devocional, como filhos, nós dizemos: Abba, Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Senhor, se o Senhor já detectou em nós, se o Senhor já viu em nós falhas, erros, nos ajuda a corrigir, Senhor, nos ajuda. Nós não queremos ser considerados, meu Deus, carnais a vida toda, ou em todo o tempo da nossa vida. Paizinho, Pai querido, nós amamos o Senhor e muitas das vezes nós não sabemos expressar o nosso amor com atitudes, com comportamentos. Talvez a nossa fé é muito limitada, e quando o Senhor espera de nós uma atitude de fé, nós nos apresentamos com atitudes de incredulidade. Nos ajuda, Pai, nos ajuda nesta noite, para que nós não venhamos se distanciar do Senhor. Se porventura, meu Deus, nós já tomamos algumas decisões erradas e estamos pagando o preço por isso, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nossa vida. Nós queremos ser achados verdadeiros adoradores, que Te adora em espírito e em verdade, Senhor. Mas também, se nesse desenvolvimento espiritual nós não crescemos na misericórdia, se nós não crescemos, meu Deus, no tato, na sensibilidade de acompanhar o mais fraco que nós, aquele que tem mais fraqueza que a nossa própria fraqueza, e talvez nos colocamos num patamar de juízes e não queremos mais, Senhor, andar com aquele que estava caído e se colocou de pé. Em nome de Jesus, Pai, pedimos o perdão também e pedimos ao Senhor, nos capacita nesta noite para que haja em nós misericórdia, a mesma misericórdia que o Senhor teve e tem para conosco, porque desta forma, agindo assim, ganharemos os que estão ao nosso lado, aos que estão fora da igreja, aqueles que estão caminhando perdidos ao léu, e aqueles que estão com vontade de retornar, mas não sabem como. Mas se nós exercitarmos a misericórdia, então nós alcançaremos estas pessoas com a palavra, com a oração, com a evangelização. Senhor, que nesta noite todos nós tenhamos uma experiência com a Tua fidelidade, Senhor, e que possamos medir, sim, medirmos o nosso desenvolvimento espiritual, como estamos orando, como estamos lendo a Tua palavra, como estamos sendo discipulados, como estamos crescendo na Tua presença. Pedimos o Teu agir, pedimos a Tua intervenção em nossa vida, porque queremos, sim, meu Deus, vivemos eternamente com o Senhor. Obrigado por esta noite. Nós iremos cantar esta última canção para celebrar o Teu nome, mas também, Senhor, nós cremos que o Senhor ainda é o Senhor Jeová Rafa, o Deus que cura.
Então nós oramos por esses pedidos de oração. Quem está enfermo, nós estamos ministrando agora, Senhor, cura e restauração sobre todo o organismo físico. Fazemos isso, meu Deus, porque a Tua palavra nos orienta que devemos fazer. Então ministramos agora, no nome de Jesus, que todos os enfermos serão alcançados pela Tua misericórdia e pela Tua cura. E se porventura algum espírito maligno que está apoderando desta vida, trazendo esta dor e esta doença, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Saia desta vida, porque no nome de Jesus estamos ministrando a bênção para aqueles que precisam de libertação. Nós ministramos agora, Senhor, tempo de refrigério e libertação para cada um. Aqueles que precisam de salvação, estamos crendo que a Tua palavra não voltará vazia, mas pedimos ao Senhor, Pai, nos leva a ter intimidade e aproximação com essas pessoas para poder pregar a Tua palavra. Se tem alguma barreira que nos impede de chegar até essas pessoas, Senhor, nos leva para superar estas barreiras e alcançar estas vidas. E todos os demais que precisam da Tua bênção, da Tua cura, da Tua restauração, das portas abertas, do Teu renovo espiritual, da Tua proteção, da Tua prosperidade, Senhor, nós apresentamos todos eles e elas ao Senhor, sabendo que o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você crê nisso, igreja? Amém? Cantemos esta última canção e estamos encerrando o nosso culto. Aleluias. Grande é o Senhor. Oh, aleluias. Ele é grande. É o Senhor e digno de louvor. Vá para casa com esta canção. Na cidade do nosso Deus. Porque a alegria de toda a terra é o Senhor em quem nós temos a vitória. o que Ele faz? Nos ajuda. Sempre nos ajuda. Por isso diante dele nos prostramos. Temos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, a graça redentora de Cristo Jesus, a doce consolação e a comunhão do Santo Espírito esteja hoje e para todos sempre em nossas vidas. E nós dizemos: amém, Senhor. Amém, Jesus.